Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Queridos amigos e irmãos, nós iremos tratar nesse vídeo de um assunto muito importante. Nós iremos falar acerca do batismo nas águas. Por que é importante sermos batizados? Porque o batismo ele não é uma sugestão ou um pedido, mas uma ordenança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos amigos, o batismo ele é uma ordenança de Cristo e, portanto, precisa ser cumprida. O batismo também é um selo da justiça pela fé. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: sepultados com ele, com Cristo, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Queridos amigos, o batismo é uma simbologia. Por exemplo, o batismo, essa simbologia do batismo nos mostra que nós somos sepultados com Cristo, ou seja, Cristo foi crucificado e foi sepultado. Quando nós descemos as águas, simboliza isto. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. E quando nós subimos das águas, simboliza que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. E isso é pela fé no poder de Deus. Então, esse passo do batismo, ele será evidenciado no último dia. Nós cumprimos o batismo, nós confessamos isso diante das pessoas. Nós confessamos que nós seremos ressuscitados com Cristo. Nós evidenciamos isso. Nós evidenciamos que agora nós participamos do corpo de Cristo, que agora nós somos um povo especial de Cristo, que nós somos selados por essa circuncisão no coração. Por exemplo, na antiga aliança havia a circuncisão. Sim, as pessoas, os homens, passavam por uma cirurgia de circuncisão. E essa cirurgia servia para que eles fossem marcados ou para mostrar que eles pertenciam a Deus. O Senhor Deus na antiga aliança requeria esta circuncisão. Agora, na nova aliança, o Senhor Deus, ele ordena que nós sejamos batizados, que nós sejamos lavados, porque o batismo ele também serve para a remissão de pecados. Em Atos capítulo 2, versículo 38, a palavra do Senhor diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ariel, mas se o batismo é para remissão de pecados, por que Cristo foi batizado? Entenda bem, querido irmão e amigo. Cristo foi batizado para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Ele não deu uma ordem e deixou com que nós cumpríssemos sozinhos. Pelo contrário, ele está conosco todos os dias até a consumação do mundo. De fato, Cristo nunca pecou. Mas ele deixou o exemplo ao ser batizado para que nós olhássemos para ele e pudéssemos obedecer a ele, vendo o exemplo que ele nos deixou. E Cristo também foi batizado porque, embora ele não tivesse pecado, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então, queridos amigos, você que deseja ser batizado, meu amigo, irmão, você está cumprindo aquilo que Cristo ordena na palavra. Mas nós precisamos entender que o batismo ainda não é o suficiente para sermos salvos. Além do batismo, existem alguns passos que nós precisamos dar
E nós estaremos falando em um outro vídeo acerca disso. Mas eu quero dizer também acerca daquele ladrão na cruz. Porque muitos podem perguntar, e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado? Como ele foi salvo? Ele foi salvo porque creu nas palavras do Senhor Jesus. Ele creu que ainda naquele dia estaria com Cristo no paraíso. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 16, no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então toda a evidência da salvação está no crer. E todo aquele que crê no Senhor Jesus e tem a condição de ser batizado, ele deve passar pelo batismo. Aquele ladrão na cruz só não passou pelo batismo porque não havia condições dele descer daquela cruz e ser batizado. Porque se houvesse condições, eu tenho certeza que ele teria batizado. Pois para ele ouvir do Senhor Jesus que ele estaria com ele no paraíso, seria um motivo perfeito, completo, para obedecer tudo aquilo quanto o Senhor Jesus disser. Então, se você deseja ser batizado, que Deus dê graça a você, continue com esse desejo, com esse intuito de cumprir as ordenanças do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.